Irmãos, nós temos aí esse material. Eu fiz questão de trazer o material não editado, tá? Eu ia pegar o estudo e fazer, eu peguei e pedi pelo pessoal da Secretaria de Educação da Igreja, nível regional, o material do seminário, propositalmente, tá? Propositalmente, porque eu queria que vocês vissem que nós temos respaldo da igreja, das doutrinas da igreja. Olhem na primeira página embaixo aí, ó. Bem apagadinho a letra. Credo da IEAB, capítulo 1, artigo 7, inciso 12º da Constituição da Igreja das Doutrinas. Tá bom? Isso aqui é material da igreja. É doutrina da nossa igreja. Então, o pastor não acredita nisso, o pastor reclama daquilo, o pastor fala disso. Irmãos, tudo que eu falo na igreja é com base, em primeiro lugar, na palavra de Deus e também nas doutrinas da nossa igreja. Se um dia eu não concordar com alguma doutrina da nossa igreja, eu vou discutir isso na convenção lá, vou brigar, vou bater, mas até então eu concordo com tudo, então, vida que segue, tá? Mas o pastor está falando coisa lá que não está na Bíblia. Tudo que eu falo na igreja, tudo que eu falo na palavra, aqui nas pregações, são pautados das Escrituras, tá bom? Então, o respaldo é da doutrina da igreja, mas primeiramente o respaldo é bíblico, tá? Então, precisa a gente ficar ciente disso e a gente ter esse material para a gente poder trabalhar. Aí, para vocês entenderem, a nossa matéria é dom espiritual, né? Os dons espirituais. Até coloquei um tema lá. Qual é o seu? Qual é o meu? Né? Até fiz os questionamentos no nosso tempo de chamada para essa escola bíblica de hoje, né? Pergunto para vocês, qual é o dom de vocês? Eu confesso que eu acho que vocês não vão sair daqui convictos de qual que é o dom de vocês, tá? Eu até animei vocês quanto a isso, mas eu confesso que vai continuar gerando algumas dúvidas, porque é um processo. E é uma questão de você se enquadrando no projeto daquilo que Deus tem para você, no que diz respeito ao corpo de Cristo. Então, é um tempo que nós vamos trabalhar isso. Às vezes, essa aula termina hoje, mas às vezes você vai querer conversar sobre essas coisas em outros momentos. Nós não vamos conseguir sanar todas as suas dúvidas agora, mas é importante você saber que você tem um dom, tá bom? Uma das coisas que você precisa saber assim, de bate pronto. Pastor, eu não sei qual é o meu dom, mas necessariamente você tem um dom, dos mais novos aos mais velhos, tá? Todos nós temos um dom, todos nós. E aí nós vamos entender hoje aqui o que é dom e o que não é dom, para a gente ficar claro para nós, tá bom? Só antes de nós começarmos aí, deixa eu só aqui, começar a falar na apostila, deixa eu só fazer aqui algumas coisas que eu coloquei aqui para a gente poder ter como respaldo. O que seria dom? Nós vamos ler depois aí na íntegra, mas eu resumi aqui para a gente entender, ó. O que é dom? Isso aqui, irmãos, é explicação minha, tá? É baseado no texto, mas é explicação minha. É a graça de Deus expressada em nós para o serviço na igreja, tá? E quando eu falo na igreja, é eclesia, né? Chamados para fora. Você trabalha tanto para dentro da igreja, quanto para fora da igreja. Então, o dom é uma graça que vem de quem? De Deus, tá? E aqui nós vamos já fazer uma divisão de paralelos aqui. Dom é uma coisa, talento é outra. Beleza? Por que eu falo isso? Algumas pessoas falam assim, nossa, o João aprendeu a tocar em tão pouco tempo, o João tem dom para tocar violão, hein? O João tem dom ou não? Tem talento. Mas pastor, isso é uma licença poética. Claro, irmãos, não tem problema, tá? Licença poética. Às vezes a pessoa fala dom porque é um hábito. Não vai chegar no irmão e falar, não fala besteira, seu herege, pelo amor de Deus. Não é isso. É só para você entender a diferença de um para o outro. É claro que com o passar do tempo, você vai se acostumando a diferenciar mesmo. É que nem quando eu falo para os irmãos não falar na igreja aleluias. Já repararam? Tem gente que tem por hábito falar aleluias. Mas aleluias, se você for traduzir ao pé da letra, significa louvado sejam os senhores. E nós só louvamos um Senhor. Então a palavra é aleluia, no singular, não no plural. Tá? É a mesma lógica aqui. Algumas pessoas vão chamar de dom alguma ação que a pessoa faz bem feita. Tá? É uma licença poética. Mas você está entendendo hoje que talento é uma coisa e dom é outra. Dom vem de Deus e ele é citado na Bíblia. Nós vamos ver dom por dom aqui para a gente poder ficar ciente. Tá bom? Então, ficamos entendidos que o dom é graça de Deus sobre nós. Agora nós vamos aqui, só para vocês entenderem, nós temos 4 tipos de dom. 4 tipos de dom. Primeiro, na classificação, os dons pessoais. Vamos lá, vamos ler junto? 1, 2, 3... Profecia, serviço, ensinar, exortar ou animar, contribuir, liderar e misericórdia.
dons pessoais, dons ativos em mim, para que eu sirva no corpo e também exerça fora do que diz respeito à organização, né? Seja mais afinco do organismo vivo. Irmãos, nós vamos aqui ver na apostila item por item, tá? Só trouxe um resumo para vocês verem e perceberem. Dentro disso ali, ó, por exemplo, vou fazer aqui de maneira genérica. Qual que você acha que você se enquadraria ali, Samuel? Serviço. Vai trabalhar. Severino. E você, Hernandes? Contribuir. Nossa, eu não tenho esse dom. Preciso me desapegar de vontade de ter dinheiro, irmãos. Deve ser esquisito. Você tem dom de contribuir, Terce? Não, eu estou fazendo essa pergunta para depois vocês fazerem uma análise do que vocês mesmos estão falando. Responda essa pergunta para vocês mesmos. Qual daqueles ali vocês se enquadrariam agora? Tá? Não tem problema depois você estar errado, viu? Não tem problema. Isso é extremamente normal. Tá? O que foi? Qual que é o do Roberto? Misericórdia. O do seu é receber? O do Hernandes é contribuir, o seu é receber. Eles não tem ali não, vigia. Irmãos, uma outra lógica, tá? Os dons pessoais citados ali, olha lá, Romanos 12, 6 a 8. Depois nós vamos ler. É só o que tem na Bíblia que é dom. Tá bom? Por isso que eu fiz a diferenciação entre dom e talento. Tá na Bíblia é dom, não tá na Bíblia, talento, vocação ou coisa parecida, tá? Beleza? Dons de operação na igreja local. Ou seja, é um dom mais específico para dentro da organização. Baseado em 1 Coríntios 12, 25 a 28. Vamos ler junto lá, 1, 2, 3. Apóstolos, profetas, mestres, milagres, curas, ajuda, administração e diversas línguas. Ali, né, a capacidade de curar pessoas, ajuda ali é socorro, misericórdia. Tudo aquilo ali, irmãos, tem que ter na igreja. Tem que ter na igreja. Pastor, e aquele negócio de diversas línguas ali? É complexo, nós podemos discutir isso em outro momento, né, Ju? O Juninho já está, pastor, o que é isso? Eu quero falar, mas esse negócio de xerabanaia está me deixando meio esquisito. Né? É estranho mesmo, né, Ju? Mas agorinha te pega. Às vezes a gente corre, o negócio pega a gente, né? A gente que o negócio pega. Não é a gente que vai ficar só correndo atrás, não. O negócio pega a gente, é diferente, tá? Então, também pautado nas escrituras, 1 Coríntios 12, 25 a 28. Dons de manifestação. Tá bom? Vamos ler junto lá? 1, 2, 3. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, errei lá, operação de maravilhas, profecia, discernir espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Também é bem complexo esses dois últimos aí. Inclusive a interpretação de línguas. Tem hora que sai cada coisa aí nas internet da vida que chega a ser assustador. Mas enfim, cabe discussões. Depois nós vamos entrar item por item, só queria fazer uma introdução para vocês perceberem, tá? Dons ministeriais, eu ministrei inclusive outro dia na igreja, Efésios 4, que ele começa falando sobre a unidade da igreja, aí ele fala sobre isso. Ó. Aí Deus deu alguns para, vamos lá, 1, 2, 3, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apesar de ali estar pastores e mestres, na Bíblia fala pastores e mestres, como se fosse um só, tá? Mas serve tanto para uma unidade dentro do dom expressado na igreja, também como para uma pasta e outra pasta, o pastor e o mestre, tá bom? Beleza? Abram não, né? Acompanhem na apostila de vocês aí a proposta que nós queremos falar hoje, né? Que é sobre nós aprendermos sobre esta visão do dom espiritual sobre nós. E eu espero que você já consiga se enquadrar em um daqueles ali, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então nós vamos aqui, acompanhe a leitura aí por favor, ó. Os dons do Espírito Santo. Os dons espirituais são para a igreja nos dias atuais, como o foram para a igreja primitiva, conforme 1 Coríntios 12, Romanos também 12, e Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. Nós não vamos ler agora, porque depois nós vamos nos aprofundar na leitura aqui em algumas coisas. Olha como que ele traz aqui a característica, né, do que é dom, o que significa a palavra dom. Dom significa carisma, que também significa graça, favor, benefício. O dom concedido através do Espírito Santo é sobrenatural, não pode ser confundido com dom natural. E você percebe que ele coloca o dom natural aqui, até com D minúsculo. E depois ele vai fazer o comparativo, ó. O talento ou o dom de cantar, tocar instrumentos, empenhar, pintar quadros, desenhar, pintar quadros, entre outros, é um dom natural, dom com D minúsculo. Não descrito na Bíblia, como dom espiritual, e aqui ele errou, né? Que era para ser com dom com letra maiúscula. Os dons espirituais têm a ver com a edificação da igreja de Cristo,
na terra, aqueles desejosos de servir a Deus de uma maneira extraordinária. O plano de Deus para a igreja é que todo membro tenha pelo menos um dom em operação. De forma natural, não teríamos condições de fazer algo para Deus, mas o Espírito Santo passa a habitar em nós. Somos capacitados a fazer a sua obra. Irmãos, antes de nós entrarmos aqui nos textos, a gente precisa só ficar conectado a uma coisa. Dom, cada um vai ter apenas um. Então, guarde isso na sua cabeça. Cada um tem um dom. Pastor, mas e aí? A Bíblia fala que nós temos que buscar os melhores dons. É uma conexão de você entender qual é o seu dom, porque ele é o melhor que vai ser para você. Eu vou explicar isso de maneira prática. O Hernandes é mecânico, profissão dele, mecânico. Empresário mecânico, por assim, né, Hernandes? Que ele tem a oficina dele. Mas o Hernandes é um ótimo churrasqueiro. O costelão do Hernandes é top das galáxias, certo? Mas o Hernandes, quando foi construir a casa dele, teve que pintar lá, lixar. Ele foi meio pedreiro, meio pintor, meio eletricista. Você não foi um pouco de cada coisa? Ele limpa a piscina também maravilhosamente bem, né? Tudo. Por quê? Ele consegue, dentro de uma habilidade que ele tem, e aquilo ali é dele, ele consegue fazer aquilo com excelência, fazer outras coisas. Assim como o Samuca na parte de elétrica. Eu fui entender depois, o Samuel é eletricista de carro, né? Caminhão, máquina. E aí acabou a energia aqui da igreja. Eu estou falando para o Samuel, onde é que vê, Samuel? E o Samuel está caçando energia aqui, mas a especialidade dele é veículos, né? Não é prédio. Mas enfim, a lógica é você entender que o seu dom é um e você pode atuar em vários outros dons. Você pode se capacitar, inclusive. Por exemplo, eu tenho o dom de misericórdia, mas eu queria me capacitar teologicamente para, quem sabe, um dia poder ensinar alguém. Você está buscando aprender sobre o dom de mestre. Então, às vezes, por que isso? Às vezes porque eu quero ensinar o filho, o neto, eu quero ensinar alguém. E você pode se capacitar teológica, fazer faculdade, mais faculdade. Mas aquilo ali, às vezes, não vai ser o seu dom específico, aquele que você tem habilidade de passar. Tem gente que não tem faculdade nenhuma e dá uma aula que é um negócio fora de série. Entendeu? Mas tem gente que não tem essa habilidade, estuda e implica isso sobre a igreja. Por exemplo, o pastor aqui, eu não sou mestre, não tenho essa habilidade de dar aulas. Mas eu me esforço, o máximo que eu consigo. Eu me esforço. Não, acho que até menos um pouco eu consigo, acho que eu conseguiria mais. Mas eu me esforço. Quando eu fiz faculdade de música, eu tinha um professor, ele era fantástico, fantástico. Mas aí você tem a questão do talento natural e você tem a questão do aprendizado. O cara pegava, ele sentava para tocar um piano, era um negócio fora de sério. Duas partituras aqui, uma para tocar com a mão esquerda, para a mão direita, e o cara fazia aquilo, e aí ele tentava cantar umas músicas eruditas, tipo um tenorzão assim, né? E tal. Mas quando você parava para fazer uma análise, o professor fazia aquilo ali de maneira mecânica, porque ele aprendeu a ser aquilo ali. Ele não nasceu com aquele talento. Vocês estão entendendo a diferença? Tem gente que pega e tem ouvido absoluto, tem gente que tira música de ouvido, tem gente que canta afinado sem nunca ter feito uma aula. Tem gente que treina para isso. É errado? Lógico que não. Quanto mais conhecimento você tem, melhor. Mas você tem que entender que dentro da proposta bíblica, o seu dom é um. Você deve se esforçar nele o máximo que você consegue e aprimorar-se aos outros, porque você sempre vai ser exigido em outras áreas, em outras pastas dentro da igreja, ou dentro daquilo que Deus está propondo para você. Entenderam? Alguma dúvida já? Não? Então você tem só um dom. Isso é um alívio para alguns, um susto para outros. Você não precisa exercer tudo, que também você não vai dar conta. Por isso que a igreja é um corpo e todo mundo trabalha unido nessa proposta. Beleza? Então vamos ver as classificações dos dons espirituais na Bíblia? Primeiro, dons pessoais. Romanos 12. Ele começa a partir do verso 3 para trazer uma explicação, né? Se você quiser abrir a Bíblia, mas tem aí na apostila. Romanos 12. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vocês conseguem fazer uma conexão aqui sobre aquilo que eu falei, sobre não ter muitos dons e isso ser pesaroso? Não é para ser um peso, não é para ser um fardo, é para ser um alívio, um prazer em fazer. É mais ou menos isso que eu quis passar para vocês aqui. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Tá? Romanos 12, 3 a 5. O texto acima, ao mesmo tempo em que
combate o individualismo, ressalta o caráter pessoal do dom. As frases que destacam o caráter pessoal do dom, à medida da fé que Deus repartiu a cada um, nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, função. Individualmente, pessoalmente, somos membros uns dos outros. Então, a lógica é exatamente que nós entendemos isso. Nós não vamos fazer tudo por todos, no sentido de trabalho específico. Nós vamos nos esforçar para fazer aquilo que Deus me deu, o dom que Deus me deu. Se eu faço o que Deus me deu com excelência, eu contribuo para o dom do outro. Se eu faço com excelência aquilo que Deus me capacita, se toda a igreja souber qual é o seu dom, irmão, a gente caminha numa leveza, você não tem ideia. Um vai contribuindo, ajudando com o outro, e vai fazendo, e vai acontecendo, Deus vai usando e vai trabalhando isso em você. O seu recurso, que no caso é o seu dom, vai gerar vida a partir de outras coisas. E isso não tem relação nenhuma com a exposição do seu dom. Todo mundo tem que saber porque foi eu que fiz, eu que... Não. Uns vão ficar em evidência, outros não. Essa é a lógica. Porque é um fardo. Quem fica em evidência, toma paulada. Às vezes quem está só lá na intercessão, às vezes quem está só lá, assim quietinho, não acontece nada com ele, no que diz respeito à visualização, né? Mas contribuiu de maneira honrosa e gloriosa. Eu acho que eu já contei isso na igreja de um pastor, que ele estava pregando, disse que ele teve uma visão, o anjo entrando na igreja, e o anjo entrava com uma bandeja muito bonita, assim, uma coroa. E o pastor começou a falar, é para mim. Ele estava tendo a visão, né? Ele falou, é comigo, glória a Deus, e já começou a dar uns mantos. Ele falou, Senhor, o Senhor vai me honrar aqui neste culto e tal. Aí o anjo entrou na última fila lá e deu para aquela senhorinha velhinha, aquela velhinha cansada, enrugadinha, deu a coroa para ela. Aí ele falou, ai Deus, mas aquela mulher lá, ninguém nem sabe o nome dela. Aí o anjo falou para ele assim, mas é por causa das orações dela que você está em pé, meu filho. Entendeu? Então a recompensa é na glória. Então nem tem nada aqui para nós não, irmãos. Vamos lá. Olha aí, que está aí em itálico para a gente poder entender. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Que é a continuação de Romanos 12, a partir do verso 6. Aí ele coloca a listinha que eu coloquei lá, às vezes com alguma palavra diferente, mas sinônima, tá? Profecia, ministério ou serviço, ensinar, exortar aqui, irmãos, é no sentido de encorajamento, tá? Quando a gente usa o termo assim, a palavra hoje te exortou, essa palavra às vezes vem com uma prefiguração de motivação, mas também às vezes vem com a prefiguração de correção. Então exortar cabe nos dois sentidos, tá? Se eu te exortar chamando a sua atenção, eu estou te exortando. Mas se eu te encorajar a fazer alguma coisa, eu também estou te exortando. Tá bom? É nesse sentido aqui esse dom. Porque tem gente que tem a capacidade de chamar a atenção, com um jeito mais tapinha de luva de pelica, né? E tem gente que encoraja, te impulsiona. Às vezes você está com alguém e essa pessoa te coloca para cima, te dá um up, ela faz você caminhar e tipo, fala, poxa, eu estava tão borocrochô. E aí de repente você sente aquela pessoa te dando um impulso dentro desse projeto aqui. Então às vezes é isso, tá? Repartir, que no caso aqui é contribuir, presidir ou liderar e misericórdia, tá bom? Depois nós vamos ler aqui um a um, na continuidade da apostila aí. Dons de manifestação, 1 Coríntios 12, 8 a 10. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus, o Senhor, é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo. O mesmo Deus opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Irmãos, toda a intencionalidade na igreja de uma possível dom que a pessoa tenha, se não tiver utilidade, por isso que às vezes a gente combate algumas coisas. Para que isso, para que aquilo, né? A revelação, ou não que não exista, irmãos, mas para quê? Alguém me procurou essa semana passada
E falou, a pessoa está um tempão procurando uma situação, uma resolução para o problema dela. E aí uma parente dela, sei lá, prima, aventureira da vida, encontrou uma irmã que revelava. Aí a irmã que revelava conhecia a história dessa pessoa que me procurou, e aí falou assim, não, fala para ela lá que não é hora de mexer com isso, porque esse negócio não é para agora, Deus não quer que seja agora. Irmãos, a irmã está há mais de ano procurando a situação, um problema gravíssimo. E agora está começando a sair o negócio, está vindo gente da Alemanha cuidar do problema da família dela. E aí aparece uma aventureira, não é... Oh, irmãos, fala sério, né? Nós vamos, até isso também tem aqui, tá? Porque a gente vai ter que entender que a gente tem que aprender a discernir espíritos. Tem isso também que a gente tem que ver. Então, só para a gente ficar atento. Como diz no verso 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso significa que além do dom ser dado às pessoas, para que elas sirvam a Deus e à igreja, a qualquer momento, de acordo com a necessidade, o Espírito Santo pode manifestar outro dom através da vida do crente. Então aqui nós vamos enquadrar naquilo que eu falei. Você tem um dom, mas, gente, a gente pode ser usado para um dom mediante a necessidade do outro. Quem domina isso? Quem comanda isso? O Espírito Santo. Certo? Pastor, eu não tenho dom de interpretar línguas. Um dia Deus pode usar você para isso, se for necessário. Desde que haja utilidade. Utilidade. E aí como é que você discerne no Espírito isso? Né? Depois a gente vai ver essa questão aqui também. Como é que você discerne isso no Espírito? Você observa se aquela mensagem vai ter utilidade para o reino de Deus, para o projeto do reino de Deus. Quando a mensagem, estou falando da interpretação de línguas, tá? Quando a interpretação de línguas ela tem um direcionamento para alguém, olha, Deus está tirando você de um cativeiro, que não sei o quê. Não teve utilidade, o projeto do reino não foi impactado. Às vezes foi uma pessoa que teve uma situação e, irmãos, enfim, discernam no Espírito. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Aí ele coloca em itálico, leiam comigo aí por favor. Ó. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Tá? Aí ele coloca aqui para nós... de maneira enumerada aqui, os dons das manifestações. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons de manifestação que nós lemos naquele quadro lá. Dons de operação na igreja local. Isso aqui é bem de maneira bem sucinta. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidado uns dos outros, de maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Estes dons estão relacionados à operação de Deus na igreja, através do seu Espírito Santo. Vamos ver a lista. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de língua. É aquele que nós demos sobre a proposta para a igreja. Tá? Vocês percebem aqui como é que é citado isso? Esses dons são tão importantes que se um dom está enfraquecido ou não está atuante, todo o corpo perece. Vamos só entender aqui, para vocês entenderem aqui, aqui, ó, o dom de socorro, que tem relação com o dom de misericórdia. Tem alguém na igreja que está passando por dificuldade e tal, e a pessoa que não tem, ou que tem, perdão, o dom de misericórdia, o dom de socorro, não atua, todo o corpo perece. Por quê? A pessoa que tem o dom de misericórdia, ela vai chamar o missionário da igreja para orar para aquela pessoa, ela vai convocar os irmãos da contribuição, ela vai convocar os irmãos que servem para poder fazer alguma coisa. A pessoa vai se mobilizar em prol de atender uma necessidade de alguém que está passando por alguma dificuldade. Entendeu? Se a pessoa do dom de misericórdia não atua, todo o corpo perece. Porque a igreja inteira às vezes vai estar vendo alguém participando de uma situação e não vai fazer nada porque não tem habilidade para aquilo, não tem o dom para aquilo. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Às vezes nós sabemos como fazer, mas às vezes a gente não tem a habilidade de chegar e de aproximar e de resolver o problema como o outro tem. Gente, isso é muito claro. Às vezes tem gente que chega e conversa com alguém, dá 5 minutos a pessoa está abrindo o coração, chorando, porque ela tem uma habilidade de ouvir, de conversar de maneira diferente. Entenderam? E às vezes tem uns que já chega batendo logo. Toma vergonha na sua cara. É o exortador. Entendeu? Não tem, o nível de empatia dele é meio assim, temperamental, né? Eu te ouço até a hora que eu não estou aguentando, já dá uma logo. Tem que tomar cuidado, porque às vezes não é dom, às vezes é carne pura. Né? Tem que fazer esse filtro também.
Pode falar, por favor. Uma cliente de moto no salão, estava atendendo uma outra, e ela chegou bêbada, caindo de bêbada. Meu Deus. Estacionou errado e entrou rindo igual tinha tomado 7 shows ali no rincão. Ah, eu fiz isso primeiro. Olha, eu descasquei. Aí já começou a chorar. Aí depois eu fui falar de Deus pra ela. Depois que eu dei uma surra de... Agora eu vou... De chicoticórdia. Mas é isso mesmo, aí. Às vezes Deus vai nos usar nisso. Obrigado, Mário. Às vezes Deus vai ter que... dependendo do grau de intimidade, o Espírito Santo vai te usar para exortar. Dependendo do grau de intimidade, você vai simplesmente ouvir. Tem hora que dá vontade, irmãos. Tem hora que dá vontade de falar assim, pelo amor de Deus, para de mimimi, para de frescura. A vontade é essa. Mas aí, quando você percebe que não é o momento, você vai, o Espírito Santo, né, vai te ajudar, vamos orar por você e tal. Acho que vocês já passaram por isso. E às vezes você se fala assim, poxa vida, eu não estou nem me reconhecendo. Mas não se reconhece mesmo, sabe por quê? Porque quem te usa é o Espírito Santo de Deus. E esta lógica é uma verdade para nós mesmos. Vamos lá, dons ministeriais? Que aí nós vamos entrar aqui para nós falarmos sobre todos os dons. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores, que no caso é mestres, está na versão NVI que a gente usa mais. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A última lista de dons busca aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Estes são os ministérios ativos na igreja. Pessoas que são capacitadas e separadas pelo Espírito Santo para o exercício, o trabalho ministerial, ou seja, o serviço. Esse camarada aqui expôs algumas alternativas práticas para o uso dos dons que ajudará na descoberta vocacional. E agora nós vamos entrar aqui, aí quem sabe você se enquadra em alguns adjetivos aqui, para você poder entender. Vamos lá, nós vamos agora um por um, tá bom? Para a gente poder abrir a nossa mente. Primeiro, ele coloca missionário / apóstolos. Lembra que eu falei na igreja? Que o apóstolo, o cargo, título apóstolo, terminou no apóstolo Paulo? Terminou no apóstolo Paulo? A palavra apóstolo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na tradução, ela é missionário. Então, o ministério apostólico existe, irmãos. Ministério apostólico existe. O que é o ministério apostólico? Alguém que tem a habilidade de abrir várias igrejas. Um pastor que tem relação com eu vou abrir uma igreja aqui, vou abrir outra ali. Ele é um missionário. Ele cumpre a missão no que diz respeito ao estabelecimento de igrejas, como os apóstolos faziam. O que os apóstolos faziam? Eles implantavam igrejas. Faziam suas viagens missionárias, e nessas viagens missionárias, eles implantavam igrejas. E aí eles iam fazendo esse processo. Mas o título apóstolo que cessou no apóstolo Paulo, como nós lemos aquele dia no texto aqui, aqueles textos que nós lemos no culto. Depois, se quiser, eu posso mandar esses textos para vocês, que não é o caso aqui agora, só para a gente entender. Tá? Aí ele vai elencar aqui os adjetivos, aqui, as qualidades do missionário / apóstolo. Tá? Fundar novos trabalhos. Conexão direta com o ministério apostólico. Tá? Irmãos, uma outra coisa aqui. Eu falei isso no domingo, vou repetir. Todos os irmãos que têm título de apóstolo, irmãos, são crentes em Jesus. Eu não demonizei os caras não, tá? Pelo amor de Deus. Tem algumas pessoas que pervertem o evangelho, isso tem. Tanto os apóstolos, bispos, pastores, tem gente de tudo quanto é tipo, viu gente? Mas os caras são irmãos em Cristo Jesus. Então assim, eu não estou endemonizando nem desqualificando o ministério dessas pessoas. A gente só tem uma vertente teológica doutrinária da nossa igreja, do seminário da nossa igreja, da doutrina da nossa igreja, que não compete a isso, tá? Então, a não ser que um dia mude isso nas nossas convenções, vocês nunca vão ver um apóstolo na nossa igreja. Tá? Sempre vai ser pastor. No máximo que eu acho que pode acontecer é aparecer um bispo aí. Porque o bispo é um pastor de pastores. Por exemplo, quem é o nosso bispo aqui? É o pastor Gelson. Só que a gente não usa o título por uma questão, sei lá, acho que não precisa usar, não sei. Nunca nem entrei nesse mérito com eles, na questão de discussão doutrinária. Mas nós não usamos aqui. Mas nós entendemos isso, que um bispo é um pastor de vários pastores. Né? E o apóstolo, né, no que diz respeito à sua atribuição, o ministério apostólico é uma pessoa que funda várias igrejas, funda novos trabalhos, inicia frente missionária, certo? Tem disposição para ir a outra cidade, estado ou país para alcançar pessoas que ainda não estão salvas. Evangelizar. Essas são as características de um missionário / apóstolo, citado em algumas das qualificações de dons que nós lemos. Algum de vocês tem aí as qualidades aqui de apóstolo? De missionário?
de ministério apostólico? O terço? Vamos mandar o terço então para a África? Moçambique? Para Havaí ninguém quer te mandar, né, terço? Abriu uma igreja lá? Pronto, aí o terço vai colocar a igreja, não vai ser nem prancha, vai ser uma, sei lá, um polvo em cima, assim, vai ser o púlpito do terço. Irmãos, é aquele negócio, ó, eu não acho que o meu dom é ministério apostólico. Mas o que nós trabalhamos aqui em Nova Hora do Sul foi uma ação do Espírito Santo que diz respeito ao ministério apostólico. Nós viemos para poder trabalhar uma frente de trabalho. Exatamente o que está escrito aqui. Já tinha um pastor aqui que veio, ficou um tempo, não deu certo. A gente veio com o desafio de trabalhar uma frente evangelística, evangelizar e tal. Então nós viemos e o Espírito Santo nos usou no ministério apostólico. Aqui. Isso não significa que ele vai me usar em outros lugares. Mandar eu para... Tira esse negócio. Se for para o Havaí, beleza, né, Terça? O Terça vai querer ir comigo. Mas, para vocês entenderem aquela questão que eu falei. Não é o meu dom, mas se Deus quiser, Ele faz. Ele claro que ele faz tudo que Ele quer, Ele é poderosíssimo, né? Mas vocês entenderam ainda mais aquilo que eu falei sobre a questão do dom? O meu dom é um, depois eu vou falar para vocês com mais clareza. O meu dom é um, mas Deus me usou no ministério apostólico para a gente abrir a frente de trabalho. Uma obra missionária, era uma congregação, era abençoada pelo Fundo de Expansão, que é um projeto missionário da nossa região. Aí depois a gente criou a Independência e continuou como igreja. Beleza? Alguma dúvida, algum comentário, irmãos? Pode fazer. É gostoso a gente discutir também. Se alguém se quiser se dispor para o ministério apostólico, vamos conversar depois aí, que tem umas pegadas bravas para vocês aí. Eu vou caçar aquela menininha que cantou a musiquinha, para mandar ela ser missionária na Ilha do Marajó. Já que ela é perigosa mesmo, né? Não, deixa para lá. Senão nós vamos longe aqui. Primeira, vou falar um negócio para vocês aqui. Isso aqui pode falar. Primeira coisa que eu já não gostei nela, ela é vegana. Os caras são terríveis. A gente tem um grupo de apologética, um grupo de WhatsApp, só de pastor, que fica buscando lutar contra essas ideologias que vão entrando. E os caras pegou e mandou, gente, um raio-x da menina. A menina é vegana, a menina não sei o que, climática. Ela, enfim. Apologética, mano. Respeita o nosso grupo. O que fala mais mal lá é do Lula. Os caras têm... Vamos lá. O segundo dom, profeta. Qual que é as atribuições, as qualidades de um dom do profeta? Pregação, admoestação ao povo quanto ao caminho que deve ser seguido. Em hora de decisões importantes, auxiliar o povo a descobrir o caminho de Deus. Irmãos, eis aqui o meu dom. Eu entendo que o meu dom é profético. E este dom, irmãos, não é de eu me chamar o profeta Carlos. Para aí também. Eu preciso explicar isso para vocês. Existe agora uma série de irmãos que eles olham para isso aqui, tem o dom aqui elencado, apóstolo, profeta, e aí ele fala assim, a partir de hoje meu nome é profeta Tércio. Irmão, não existe isso. O conteúdo, lembra que eu falei na pregação? Não sei se vocês vão lembrar. O conteúdo da Bíblia é o quê? Profético e apostólico. Certo? Então qualquer pessoa que se intitule profeta hoje, ele pode escrever um livro da Bíblia. Ele teria autonomia para isso. Não pode, irmãos. Conteúdo profético ou o dom de profecia é você relatar o que já está escrito. Acabou. Não tem mais profeta também. As pessoas vão criando essas coisas. Vou te falar um negócio, só para vocês entenderem como é perigoso. Um jovem aqui da igreja, não vou citar o nome dele, estava tendo uma discussão com uma pessoa, e aí ele chegou à seguinte conclusão: esse negócio não está na Bíblia. E ele perguntou para o cara, onde é que está escrito isso aí na Bíblia? Ele falou assim, não está escrito, Deus revelou para mim, já basta. Ou seja, irmãos, então não precisa da Bíblia mais. Eu vou ter um sonho, Deus vai revelar e eu vou fazer o que der o sonho mandar. Como é que é da Manadi lá? Eu fui no inferno, falei sai fora, vai no inferno. Aquela veinha meio... usa batom. Olha, irmão, vocês estão tudo condenadas, viu, querida? É batom, sobrancelha, não sei o quê. A irmã Nadia já detonou vocês. Enfim. Alguém aqui acha que se enquadra no conceito de profeta? Você acha que você se enquadra no conceito de profeta? Tem mais dons, hein? Mas que bom. Eu falei que ia dar uma... Ele vai fazer assim na cabeça da gente esse negócio. Ó. Você ia falar, Custódia? Não, assim, porque não, é que agora eu aprendi que tem só um, né? Pra mim é só a pregação. Porque o senhor sabe que eu tinha uma certa barreira com o senhor, né? Mesmo o senhor saber. Tem um motivo aí. Mas o primeiro dia que eu vim aqui, o senhor pregou tão bem que eu falei, pô, tem aqui que eu quero ficar porque eu gosto de pessoas que pregam. Eu não gosto de pessoas que ficam TTT, tá
Aham. Vixe. Né, rapaz. Nessas horas que eu pego o dom de misericórdia e falo, não vou matar ele não, Jesus. Então, ó, por que eu entendo que o meu dom é profético? Porque assim, ó, o dom, na minha concepção aqui, irmãos, eu vou explicar para vocês por quê. Porque tem coisas que às vezes Deus revela que é muito impactante e é pra gente mesmo. Pra vocês terem uma ideia, a gente vai vivendo e você escuta pregações. Até alguém, a Renata citou que o pastor falou um dia lá, né? A pessoa que prega Zaqueu é porque não fala um sermão. Gente, quantas ministrações que eu já ouvi de Zaqueu e foram impactantes, foram diferenciadas. Porque eu acho que o dom profético, sabe, entra na vida da pessoa e a pregação, ela flui. Eu fui pregar um dia e a gente estava falando sobre o reconectar. Às vezes vocês vão lembrar disso, quem assistiu ou quem estava no culto. Estava falando sobre a série de mensagens de reconectar. E aí eu tinha preparado o sermão direcionado para a reconexão lá de 1 Pedro, que nós estávamos falando. E no começo do texto falava assim, ó, façam isso e isso, e se vocês fizerem isso, vocês jamais tropeçarão. E a palavra de Deus veio e mexeu comigo, porque eu falei assim, não tem nada mais constrangedor do que você tropeçar. A dor às vezes não é nem externa, não é nem física, é dor interna. Contei o meu exemplo de eu cair na frente da escola, a molecada ficou rindo de mim e tal, porque o constrangimento é muito pior. Então o tropeção, trazendo para o mundo espiritual, é a coisa mais constrangedora que existe. Às vezes a pessoa fala para você assim, você está fazendo coisa errada, você está me julgando. Tá, mas lá por dentro você fala assim, eu tropecei mesmo, eu dei uma mancada mesmo. Então dentro de um sermão que não tinha nada a ver com isso, Deus revelou uma palavra para a igreja, aquela palavra foi para mim e foi para todo mundo. Entenderam? Não é assim, ó, eu vou lá na internet, pego o sermão de um cara e contribuo para a igreja. Não tem problema com isso aí, pastor? Não, também, você pode pegar respaldo de quem você quiser, tem gente inteligentíssima aí, ensinando várias coisas boas. Eu estou falando daquilo que às vezes Deus fala com você. Às vezes você está lendo uma palavra e Deus fala com você, você expressa aquilo, é uma revelação, é algo profético, dentro do conteúdo profético, não é algo que você criou de sua cabeça. E você percebe que foi o próprio Deus que falou com você. Então é nesse sentido, tá? Então as pessoas às vezes confundem o dom profético com uma revelação ou uma nova revelação, tá? Não existe unção nova, não existe unção de riso, isso aí, irmão, isso é coisa do emocional. Pastor, pode? Pô, cada um faz o que quiser, desde que não seja obsceno, né? Eu estou com vontade de dar risada. Ri, irmão, mas não fala que isso é uma unção nova, porque não está na Bíblia. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com esse negócio também. Tudo isso parte da onde? Dessas pessoas que se auto-intitulam alguma coisa. E aí elas... Como é que é? Alegria do Senhor. Você quer usar um termo bíblico? Então, a alegria do Senhor é nossa salvação. Mas não fala que é uma unção nova. Teve um cara, hoje ele se redimiu, eu não lembro o nome dele agora. Não sei se eu lembrasse, mas não ia falar não. Acho que ele era da região de Londrina. Ele começou a fazer um sucesso na região ali, fazendo louvor. Ele era um ministro de música. E aí ele chegava nos lugares, antes dele cantar, irmãos, ele saía mijando em volta do lugar. Por exemplo, aqui, ó, o cara... Não fala o nome, rapaz. Agora eu lembrei. O cara ia cantar aqui na igreja. Ele saía fazendo xixi nos postes aqui, ó. Em volta, porque aí ele disse que ele era o leão que estava marcando o território. Irmão, eu estou falando o que ele falava. Ele não, é um som do leão da tribo de Judá. Aí ele saía fazendo xixi para marcar o território. Mas pode ser que seja um som de quem, Hernandes? Do cachorro, porque ficarão de fora quem? Os cães. Irmãos, assim, pelo que eu entendi, tá? Eu vou fazer uma defesa aqui a ele, aqui, entre aspas. Ele se redimiu disso, ele pediu perdão, ele viu que ele estava exagerando, enfim, eu não sei como é que está o ministério dele hoje. Mas isso é uma coisa que acontece. Por quê? As pessoas entram numa paranoia emocional tão grande que tudo para elas é um motivo de fazer alguma coisa para poder chamar a atenção de Deus. Ele era um cara diferenciado, irmãos. Diferenciado. Ele não fazia as coisas, eu estou falando porque eu vi isso no ministério dele. Ele não fazia as coisas para se aparecer. Ele achava que aquilo era verdade mesmo. Não, eu vou marcar que foi o leão da tribo de Judá. E tal, e aquele negócio. Ele ia fazer louvor com a molecada, aí ele mandava os músicos ficar tocando de costa para a igreja. Os músicos tocavam tudo assim, ó. Porque não era para se aparecer, o louvor era para Deus. Mas, irmão, o que chamava a atenção? Tocar de costas ou de frente? Mas era um negócio do cara, ele criou isso, irmãos, e para ele estava... 90% dessas pessoas não fazem isso por mal, irmãos. Pelo amor de Deus. Não é para condenar os caras que eu estou falando isso. 89. Eu estou falando isso para condenar os caras, irmãos, pelo amor de Deus. A minha intenção é só a gente abrir os nossos olhos e não cair nessas coisas. Porque a gente é tendencioso. Tem hora que dá uns arrupeios na gente diferente e tal, e você às vezes percebe que não era aquilo.
que não era aquilo. Às vezes era aquilo, irmãos, dá glória, pode sapatear, falar. Não, mas cuidado. Só estou falando para vocês, a ideia é só a gente tomar cuidado. Principalmente com o que vai aparecendo nas internet da vida, as informações. Olha, outro dia o cara falou assim, profeta que é profeta, fala, como é que é? Fala o que quer falar e Deus assina embaixo. Na internet, irmãos. E você sabe quantas milhões de visualizações teve esse negócio? Olha, e gente falou assim, é verdade, fala a Deus. Então assim, cuidado, tá? A ideia é só a gente tomar cuidado e ficar atento. Pois é, nós temos conteúdo para poder dizer que isso é bobeira. Mas às vezes a preguiça de ler, ou a falta de apego às escrituras faz a gente acreditar no que estão falando. Tem que ter base na Bíblia. Irmãos, quando eu fui questionado, eu falei assim, olha, me diz um dia na igreja que eu preguei algo que não estava escrito na escritura. Um dia, me fala um dia que eu vou lá e me retrato com a igreja na hora. O que eu mais faço na pregação é ler texto bíblico, irmãos. Vocês é prova disso. Às vezes, tópico por tópico, eu leio um texto, explico a base do texto, porque eu estou falando aquele texto. Enfim. Lembretes, enquanto o profeta fala em termos gerais, o mestre fala em termos específicos, detalhados sobre a palavra de Deus. Enquanto o profeta convence, o mestre explica. Conseguiram fazer uma análise diferenciada de um para o outro? Quando a gente está pregando, a gente prega embasado naquela revelação que Deus está trazendo e o Espírito Santo vai comunicando isso à igreja. O mestre é metódico. O cara chega aqui. Se o mestre fosse dar essa aula aqui, ele ia falar a origem da palavra dom. Ele ia falar em que ano que foi que isso surgiu. Ele ia falar por que isso e por que aquilo e tal. E eu não tenho paciência para essas coisas, irmão. Vocês acreditam em mim ou vocês não acreditam? Irmãos, eu vou te falar um negócio para vocês. Eu acho maceira isso. Eu amo assistir uma aula de um Nicodemos da vida, de um Hernandes Dias Lopes, de um pastor chamado Luiz Saião. Tem um velhinho chamado, acho que é Luiz Seabra. Eu acho que é esse o nome dele. Lindo também. Os caras explicam assim, irmãos. Eu fico ali alimentado, sabe, ouvindo aquelas coisas. Tem um pastor da nossa igreja, ele provavelmente foi ele que escreveu isso aqui, o nome dele é Elmer. Eu vou trazer ele aqui em Nova Alvorada. Também, se você não gosta de pastor que fica explicando a palavra, você não vai gostar dele. Mas que ele explica de maneira detalhada, pontual. E o cara é mestre. É o dom do cara. Uhum. Depois ele fez teologia. E ele, quando ele ia, principalmente na escola bíblica, a carta de Paulo mesmo, ele citava tudinho. O dia, a hora, como foi, onde ele foi. Mas era estudado. Um dos pregadores que eu admiro hoje, que eu admiro até pela facilidade dele mesclar isso, é o pastor Hernandes Dias Lopes. Porque além de ele ensinar muito bem, ele pontua, ele faz aplicações e aplicações baseadas numa parte profética, né? Que ele vai falar sobre aquela revelação que Deus trouxe para ele. Eu acho muito legal o jeito que ele mescla a ministração. É só uma sugestão para vocês assistirem pregações. Vamos lá, o próximo, evangelista. Bom, isso aqui é simples e objetivo. Qual a característica do evangelista? Evangelizar, evangelização pessoal, trabalho em frentes missionárias, etc. Expor o evangelho levando os crentes à salvação. E aí eu acho que aqui que a custódia se enquadra mais. Mas aí é ela que vai falar sobre a vida dela. O evangelista, irmãos, é nato. Está no DNA do cara. Está no DNA do cara. Irmãos, um dia eu vi o pastor Subirá falando que ele pregou. E ele ensinou, irmãos, assim, a igreja ficou quase 2 horas pregando. E pregou. No final ele fez um apelo. Olha, se alguém quiser vir aqui aceitar Jesus e tal. Aí disse que veio uns 2, assim, gato pingado. Os cara, sabe aqueles caras bêbados que entrega a vida para Jesus porque está bêbado? Aquele tipo assim, ele falou. Aí ele orou pelos caras, ele entregou o microfone para o pastor da igreja. O pastor da igreja começou a falar. Alguém quer vir aqui? Vem cá entregar. Papai, disse que veio metade da igreja entregar a vida para Jesus. Aí ele olhou para o cara e falou, que coisa que você fez, cara? Aí o cara falou assim, Subirá, eu nunca vou ensinar ninguém como você ensina, mas você nunca vai ser evangelista como eu sou evangelista. O cara pegou a palavra em 10 minutos, ele chamou a multidão para frente da igreja. O dom de irmãos, evangelismo é um negócio que está no DNA. Você fala de Jesus assim, ó, é espontâneo. E o mais legal do dom do evangelismo é a persuasão. Você consegue convencer as pessoas. Está no seu DNA. Se você não tem esse dom é um dos que você deveria mais procurar. Porque ele diz muito respeito ao seu galardão. Quanto mais pessoas você consegue trazer para conhecer Jesus, mais alimentado fica seu galardão, né? Então, evangelista é isso, tá? Próximo. Se vocês quiserem me cortar, fazer algum questionamento, pode falar, tá, irmãos? Pastores e mestres. Orientar o povo de Deus quanto ao caminho a seguir no dia a dia.
Aconselhar e orientar pessoas que estão confusas e precisando de decisão. Promover a alimentação ao povo de Deus ministrando o ensino da palavra. Socorrer o povo de Deus em suas necessidades espirituais. Aspecto básico do trabalho pastoral: alimentação e proteção. Tá? Eu me vejo muito também no dom pastoral, mas ainda assim eu acho que prevalece sobre a minha vida o dom profético. Tá? Às vezes você se enquadrou aqui, muita coisa disso, viu? Às vezes você está aqui, ó. Pode ser que não seja esse o seu dom específico, mas às vezes tem muita coisa disso aqui em você. Tá? Você agora tem esse papel aí para você poder ficar lendo, relendo, grifando, pensando. E agora, quem poderá me defender e tal. Vai chegar uma hora que você vai sentir que a conclusão disso vai acontecer. Tá? Ensino, mestre, obter informações para esclarecer a verdade. Ó, vocês querem ter certeza que foi o pastor Elmer que escreveu isso aqui? Ó, ele deixou em relevo aqui a escrita sobre mestre, tá vendo? Ele colocou em letra maiúscula. Ele puxou sardinha para o lado dele. Eu conheço o pastor Elmer. Entendeu? Isso aqui provavelmente foi escrito por ele. Ó. Obter informações para esclarecer a verdade, explanar e transmitir os detalhes específicos de um assunto, esforçar-se para que outros aprendam, ensinando a palavra de Deus. O professor na EBD, é professor na EBD, escola de treinamento, frentes missionárias, enfim. A pessoa tem a habilidade e ela se esforça para isso acontecer. Vocês sabem quem tem esse dom aqui? Pode ser que ela me desminta, mas a Bruna. A Bruna é mestre. Ela se esforça ao máximo. Se você chegar nela, ela pode estar com pressa de ir embora. Se você chegar nela e fizer uma pergunta sobre alguma coisa que ela sabe, ela vai sentar com você e vai te explicar detalhadamente. Tudo que ela souber. Ela tem essa ambição na vida dela e ela se dedica para isso. Beleza? Vamos pular agora aí. Aconselhamento, exortação. Está vendo que exortação vai acabar enquadrando em outras coisas também? Características. Se preocupar com o crescimento espiritual da pessoa. Aconselhamento das pessoas para que tenham os seus problemas e decisões resolvidas. Ajudar, confortar e encorajar alguém em pecado, para que tenha vitória na vida. Inspirar outros à ação. Despertar novo interesse espiritual na pessoa, nas pessoas. Aconselhamento. Então você pode olhar aí se você tem alguma coisa nesse sentido. Vai guardando. Ó, administração, liderança. Ou seja, presidir e governo, como nós lemos nos dons que nós fomos lendo aí na palavra. Coordenar atividades, planejar diversas etapas de um plano de ação, ajudar a detectar os problemas numa organização e na busca de sua solução, liderança em diversas áreas da igreja, diáconos, evangelização, música, educação, mulheres, juventude, adolescentes, juniores, trabalhos infantis, etc. Observação. É possível diferenciar entre administrar, gerir eventos, calendários, cuidar do presente, etc. E liderar, ter visão do futuro, indicar ao povo novos empreendimentos, cuidar e abrir janelas para o futuro. Ele está colocando aqui que existe uma diferença bem clara entre você trabalhar, quem sabe, uma liderança ou somente a administração. Tá? Às vezes você não tem o dom de liderar, você não é uma pessoa que projeta outras pessoas, mas você administra isso muito bem. Consegue ser organizado, gerir ali as suas habilidades para você poder trabalhar. Por exemplo, um mestre pode liderar uma igreja? Pode. Um mestre pode pastorear uma igreja? Pode. Na maioria das vezes a igreja vai sempre ser apegada a isso. Irmãos, se eu fosse um cara com dom de mestre, provavelmente a escola bíblica estaria cheia. Acontece isso muito nas igrejas. Tem um pastor que passou por aqui por Nova Alvorada que ele é assim, que é o pastor Vilmar, que foi da igreja Assembleia Missões. Alguns de vocês conheceram ele. O pastor Vilmar, ele tem, eu não sei se ele fala isso, mas ele tem uma habilidade de ensinar que é coisa linda. Você para ouvi-lo de maneira graciosa. Os cultos dele de ensino na terça-feira, a igreja é lotada, parece culto de domingo. Ele faz um culto de ensino na terça-feira, parece um culto de domingo, fora que tem milhares de pessoas que assistem ele na rede social, na terça-feira. O culto de domingo dele é o nosso de quinta. Tranquilo, de boa. Porque não é a pegada dele, uma pregação e tal. O povo, ainda mais na Assembleia, né? O povo está esperando um revertério aqui, um tal, negócio. Não, ele vai lá e entrega aquela palavra de um mestre. Entendeu? Então, gera um equilíbrio, tá? Mas mesmo assim, ele é o pastor da igreja. Ele gera, ele lidera a igreja lá. Tá bom? Próximo, misericórdia, ação, assistência social ou socorro, como nós lemos em alguns que nós citamos aqui. Interessar-se pelo sofrimento e carência dos outros, ter compaixão e estimular os que estão em desgraça, auxiliar numa situação que normalmente provocaria repulsa, estar sempre pronto a visitar os enfermos e os fracos na fé, estar disposto a ajudar aos outros a carregarem suas cargas, são os assistentes sociais da igreja. É você mesmo, Suzy, ou não?
A Suzy é a nossa líder de assistência social. Irmãos, esse dom aqui é o dom que eu trabalho e penso nele com maior ênfase a respeito da empatia. Eu costumo dizer que esse dom aqui da misericórdia, ele trabalha na pessoa que tem esse dom, inclusive sentir a dor do outro, às vezes física. Às vezes você conversa com alguém, você tem um nível de empatia tão forte que você sente a dor do outro e enquanto você não faz alguma coisa, você não ajuda, você não promove uma resolução do problema, você não se cansa, você não para. Então, se você às vezes tem essa aptidão, pode ser que você tenha o dom de misericórdia, tá? Mas assim, não é um dom também, como é que eu falo, recorrente não, ele é mais raro na igreja esse dom aqui, tá? A gente quase não vê pessoas, pelo menos, trabalhando ele. Ministério, serviço ou diaconia. Descobrir as necessidades a serem supridas na igreja. Estar à disposição para fazer coisas não relacionadas diretamente à palavra e à oração. Serviço de som, vídeo, portaria da igreja, auxiliar na retaguarda de eventos da igreja, no preparo da ornamentação e do ambiente. É o verdadeiro diácono. Ou seja, irmãos, é uma ação que está em você. Pouquíssimas pessoas têm esse dom de servir. Se nós estivéssemos na igreja, por exemplo, um diácono nato, aquele forro não estava daquele jeito mais. Essas lâmpadas não estavam assim. Entendeu? A Bruna tem um tio lá em Rondonópolis que ele é diácono. Irmãos, ele chega na igreja. Ele é que nem quando eu olho as cadeiras, não tem? Se ele vê, tem um copo ali, aí ele fala assim, não, mas tem uma argolinha ali. Ele vai pegar a argolinha, coloca no lugar dela. Ele não consegue ver nada fora do lugar. Está nele o negócio. Ele é extremamente rigoroso. Chegou na igreja, ele viu uma teia de aranha. Ele consegue ver onde ninguém vê. Está no cara isso. Tá? Tem gente que é um nível hard, tem gente que é mais suave, né? Nessa questão do serviço. Mas é um negócio extremamente de aptidão. Uma coisa é eu ser diácono pela reação que a igreja necessita. Outra coisa é eu ser porque eu sou e ponto. Né? E aí isso tem relação com o dom ou com você buscar trabalhar este dom na sua vida no que respeita ao serviço. Tá? Vocês percebam na segunda qualificação, estar à disposição para fazer coisas não relacionadas diretamente à palavra e à oração. Ou seja, não necessariamente ele tem que estar influenciando no púlpito da igreja. Às vezes ele está lá fazendo um serviço de acolhimento, de recepção. Por exemplo, a criança dorme na igreja. Quem é diácono nato, ele olha para essa situação, irmão, ele não pensa duas vezes, ele vai atrás de um colchão. Se não tiver um colchão na igreja, ele vai na casa dele buscar. A pessoa faz acontecer. Entendeu? Está no DNA dela. Já hashtag fica a dica quando vocês veem alguma criança dormindo. É o verdadeiro diácono. Vamos lá. Repartir, contribuir. Procurar conseguir recursos financeiros e materiais para dar e repartir o que possui com os outros necessitados ou com a obra da igreja. Contribuição para capacitar outros que farão coisas que você mesmo não poderia fazer. Sentir-se realizado em ver que sua contribuição um objetivo, com sua contribuição, um objetivo é alcançado. Tem gente que tem essa liberalidade, irmãos. Na maioria das vezes, Deus usa pessoas com boa renda financeira, né? Mas, às vezes, esse dom está na gente que é pobre. Você vai lá e faz uma contribuição, você investe em alguma coisa, você trabalha por uma promoção, e você fala, que legal. Você cansa, mas aquilo libera a endorfina, né? Você fica realizado com todo aquele cansaço, aquele trabalho, porque você tem esse dom de contribuição. Discernimento de espírito. Ter facilidade em detectar falsidade e a verdade. Irmãos, busque esse dom intensamente, por favor. Busque mesmo, tá? Conseguir sentir entre sintomas e causas de uma ação. Lembra que eu falei sobre o arrupeio, que eu brinquei? Às vezes, nem todo arrepio é algo do Espírito de Deus, tá? Nem tudo que você está vendo, às vezes é. Nem tudo que estão te falando, às vezes é. Eu já falei isso para vocês. Na maioria das vezes, quando alguém for falar para você mal de alguém, faça uma análise de quem está falando mal. O fulano veio conversar com você, o que você viu lá, o irmão lá, não sei o que. Faz passa um raio-x no cara assim. Quem é essa pessoa? Você vai ter um discernimento de espírito ali. Na maioria das vezes, irmão, você vai falar. Você só não vai falar para a pessoa, mas você vai pensar assim: quem é você? Vigia, sabe? Já contei para vocês também do sonho do meu pai, né? Tá lá o anjo revelando para o meu pai: olha, e não sei o que, meu pai sonhando com o anjo. Aí o anjo começou a falar um monte de heresia, o pai olha de cima para baixo, quando ele olha no pé do anjo, era um pezão de bode. Aí ele tá amarrado, aí o anjo virou aquele satanásão, velho, e sumiu. Tem um monte de gente tendo visão com o anjo aí, irmão, mas não está olhando para o pé. Então, entendeu? Discernimento de espírito.
Ser altamente intuitivo. E, ó, nós estamos falando aqui de um dom, tá? Às vezes você não tem algumas qualidades aqui, mas eu estou falando para você a respeito de você buscar isso. Se você tem essas qualidades, às vezes você tem esse dom de discernir o Espírito, tá? Estar disposto a alertar a igreja quando perceber que alguma decisão a ser tomada oferece risco. Em geral, esse dom é auxiliar de outros dons. Entendendo? Por isso que eu falei para vocês, busca intensamente esse dom, porque ele pode nos esclarecer quanto a muita coisa. Gente, já pode acontecer de a gente às vezes reunir, tomar uma decisão e alguém com discernimento de Espírito falar, cuidado que esse negócio pode dar errado. E aí você tem um respaldo ali de alguém que de fato tem esse dom, tá? Às vezes você tem todas essas qualidades aqui, pode ser que você tenha dom de discernimento de Espírito. Palavra de sabedoria. Ter facilidade em perceber e distinguir as verdadeiras causas dos sintomas de uma situação. Ter sempre uma palavra sábia, sensata, moderada para situações difíceis. Ter a capacidade de pôr o conhecimento para funcionar. Aplicar o conhecimento a uma situação específica. Em geral, esse dom também, né, no caso, é auxiliar dos outros dons. Irmãos, não olhe para isso aqui, por exemplo, palavra de sabedoria, e tente procurar alguém perfeito. Alguém que tem o dom da palavra de sabedoria também vai falhar, irmãos. Às vezes vai ser insensato. Tem um texto que fala assim, olha, não seja sábio demasiadamente, é Provérbios alguma coisa. Não seja tolo também demasiadamente, né? Porque alguém que se considera, meu dom é palavra de sabedoria, já está sendo tolo, porque está se considerando sábio demasiadamente. Então também não olhe, irmãos. Às vezes vamos supor que você conheça alguém e você identifica, poxa, esse irmão que é sábio, eu vou conversar com esse irmão aqui. Ele pode errar, por isso tem que buscar o dom do discernimento de espírito, tá? Você pode pegar o irmão num dia que ele está lá brabo, que ele brigou com alguém, você chega lá querendo uma palavra sábia, vão dar uma patada no você. Ah, isso é palavra disso, isso é sábio nada. Não, irmãos, é porque ele é pecador também como nós. Então também tem que ter essa visão, tá? Cuidado com isso, porque às vezes a gente pode aplicar sobre o outro algumas responsabilidades que nem sempre a pessoa tem no que diz respeito à natureza pecaminosa. A gente luta contra o pecado, mas às vezes o pecado vai acabar prevalecendo porque a nossa carne é fraca, tá? A última qualidade aí é que em reuniões onde há necessidade de decisão, procurar respostas práticas e sábias para soluções. Tem um irmão, eu não sei se ele tem esse dom, ele é lá de Várzea Grande, irmão Antônio Lino. E aí a igreja antiga, o Hernandes, acho que o Hernandes queria por participar de reunião lá em Nova Andradina, não, Hernandes? Mas essas igrejas antigas, irmãos, faz a reunião, pau tora, é feio, chega a ser esquisito. E aí os caras vai, briga, discute daqui, vai aquele negócio e tal, e vai. Aí o irmão Antônio Lino falava assim, e ele falava bem mansinho, ele falava assim, posso falar? Aí o pessoal falou, pode falar. Irmão, quando ele falava posso falar, todo mundo sabia, o chicote ia estralar. Mas o chicote ia estralar assim, ó, com palavras sábias. Olha gente, a gente poderia fazer assim, porque olha, tem um direcionamento bíblico aqui e tal, tal. Irmãos, ele jogava um baldão de água fria em todo mundo. Os que estavam com a cara vermelha de raiva ficavam calma, abafavam, tomavam um copo d'água. Irmãos, era um montão lindo falar, a reunião acabava em paz. Palavra branda acalmava o furor. É a atitude de quem tem essas palavras de sabedoria. Exatamente. Então assim, você percebe isso. Eu só estou querendo trazer para vocês aquela questão do diagnóstico. Não trate esse irmão como um superman ou uma supergirl, né? Trate essa pessoa como alguém normal que pode ser que falhe um dia. Mas ainda assim é usado por uma palavra de sabedoria para poder edificar, exortar, levantar você às vezes numa situação que você está ruim. Beleza? Palavra de conhecimento. Está acabando, irmãos. Procurar obter conhecimento e esclarecimento a respeito da palavra de Deus. Lembra do tal do Bereano? Aqueles que vão a fundo, pesquisa, não dá moleza não, irmãos. Não dá moleza não. Ter espírito de investigação. É praticamente um James Bond da igreja. Né? Não é pela vida dos outros, mas pela palavra de Deus. O pastor está pregando, citou um texto lá, vai lá ver se está escrito mesmo. Não faça isso, irmãos. Aqui na igreja eu falo para vocês, façam isso o tempo todo. Está em outros lugares, em outras pregações, em outras igrejas. Abre a Bíblia lá não sei onde. Tá bom, vamos abrir a Bíblia aqui. Abre a Bíblia no Salmo 151. Tem como, irmãos? Tem como, não? Por que não? Então não pode, né? Tenha esse espírito de investigação. Ter facilidade em reconhecer fatos ou verdades chaves das Escrituras. Ter capacidade em perceber e sistematizar os grandes fatos da Bíblia. Em geral, esse dom é auxiliar dos outros. Em geral, esse dom está associado ao dom da profecia e também no dom do ensino, tá? A palavra de conhecimento, irmãos, ela é muito importante. Ela abre horizontes, ela abre nossa mente para muita coisa. Mas assim, desafie-se a entrar nesse projeto, tá? De você buscar essas habilidades, principalmente desse sintoma de investigação.
Nunca cesse de querer saber mais, tá? Quando a palavra de Deus fala sobre a letra matar, não está falando sobre deixar de estudar, tá? Está falando sobre, às vezes, você não deixar que isso tome conta da sua vida de tal forma que você não consiga ouvir a voz do Espírito. Aí eu vou me aprofundar na teologia e não vou ouvir Deus falar comigo. Deus fala comigo através da teologia, através da palavra, do conhecimento das Escrituras. Então eu preciso aprender de Deus, mas eu preciso também me ater à manifestação do Espírito Santo de Deus. Por isso que a nossa igreja chama avivamento bíblico, tá? Porque nós somos avivados, cremos na manifestação do poder de Deus, mas a partir da palavra, tá? Tem esse instinto de investigação, vai atrás, busca, pesquisa, questiona, tá? Eu não vou te falar para você fazer isso no meio do culto, porque isso pode ser constrangedor para todo mundo. Mas acabou o culto, pastor, o senhor falou um negócio aí que eu acho que não deu certo não. Vem cá, deixa eu falar, me explica de novo. Ou então fala assim, eu acho que o senhor errou, tem um texto aqui que vai falar que o senhor errou. Irmãos, se eu errar, errei, ué, glória a Deus por isso. Eu sou pecador, ué. Agora, a gente tem que se consertar, né? Tem que ter hombridade para poder reconhecer que erramos. Que nem o dia que eu orei pedindo para que Deus matasse o Lula, vocês lembram? Vocês estavam na igreja? Eu falei, não vamos orar para Deus matar esse cara. Eu falei na igreja, você acredita? Logo quando ele falou que a culpa do Covid era dos evangélicos. Ele falou isso uma vez. Eu falei, rapaz, nós aqui tudo espaçado aqui na igreja. Eu falei, Deus, mata esse cara. Eu falei, no culto. Eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou comigo assim, eu não tenho prazer na morte dos ímpios, por que você está querendo que ele morre? Deus tem prazer que morre quem, irmãos? Os justos. Aí eu falei, Deus vai querer matar eu. Eu falei, não, no domingo seguinte eu pedi perdão para a igreja. Eu falei, irmãos, em nome de Jesus, eu não quero que ele morra. Eu quero que ele se salve. Quero que ele entregue a vida dele para Jesus. Depois, se ele morrer, beleza, aí já é justo, né? Ele está justificado. Mas a gente comete erros e gafes, irmãos. Se você percebeu, não deixe de conversar comigo. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser trabalhado, inclusive, nisso, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá, fé. Ter a capacidade de ver algo que precisa ser feito e crer que Deus o fará mesmo parecendo impossível. Ter facilidade de crer em Deus em situações que normalmente não se creria. Ter uma fé que move montanhas. Ser útil para motivar as pessoas e a igreja em ocasiões de decisões e quando há grandes desafios. Irmãos, a fé a gente sabe que é um dom de Deus. Nós vivemos pela graça mediante a fé. Então esse é um dom que se aplica a toda a igreja. Tem gente que é diferenciada nesse negócio. Ô Lu, você chama a Bruna para mim lá? Tem gente que é diferenciada nesse negócio. Tem gente que tem o dom da fé e expressa isso de maneira poderosa. Por exemplo, na cura. A pessoa tem a capacidade de curar outras pessoas através do nome de Jesus, é claro, baseado numa fé que move montanhas. Tá? Então a gente tem que olhar para esse dom aqui e tentar absorver ele o máximo que nós pudermos. Porque, irmãos, às vezes acontece o contrário. A pessoa está lá no leito de morte, você está lá acompanhando aquilo ali, e de repente o médico chega e fala, não tem mais jeito, agora é só Deus mesmo. Aí a família, mas entregou na mão de Deus agora? Se é só Deus, Deus pode resolver. E às vezes a resolutiva de Deus é o quê? Levar para si. Melhor cura para um doente, irmãos, a melhor cura para um doente é a morte. Se ele for salvo em Cristo Jesus, é óbvio, né? É Jesus levá-lo. Ele vai ter a cura integral. Vai ser liberto. Não estou falando que esse é o desejo do nosso coração, né? Estou falando assim, daquilo que tem respaldo das Escrituras. A cura integral é a pessoa descansar no Senhor. Mas a fé transforma esse negócio. Você já passou por isso? Às vezes alguém está perto de você. Não sei, às vezes você fala assim, eu estou passando por um problema, estou com uma dor, estou com isso. E você sente que você deveria orar e você não orou? Já passaram por isso, não? Você fala assim, não, eu vou orar para Deus curar você. Já aconteceu isso com vocês? Comigo acontece volta e meia. A pessoa chega e fala, eu estou com isso, estou com aquilo e tal, e aí, vou orar. Aí você fica aquele negócio, aquele receio. Deus está te incomodando a ter fé e você não está fazendo. Aconteceu uma vez, eu acabei fazendo. Um senhorzinho que estava numa frutaria, lá passando mal, e aí eu fui conversar com ele, falei, senhor quer uma oração? Ele falou, quero. Aí eu orei por ele lá, e ele melhorou assim na hora. Eu falei, glória a Deus, olha que benção. Entendeu? Mas já teve situações que eu não orei. É a fé. Aham. Exato. Você sabe o que a fé faz nessas situações que eu estou falando? Ela nos impulsiona a crer no sobrenatural. A pessoa, quando ela está vulnerável, no sentido de uma doença, ela acaba que está alimentada por uma fé que Deus pode fazer alguma coisa. E quem impulsiona a ter essa fé,
às vezes somos nós com a nossa atitude. Porque às vezes nós estamos sem fé. Já viu esse negócio? Antigamente, eu lembro que o pai chamava os irmãos assim, vamos orar e tal. Eu acho que meu pai também tinha esse dom. Vamos orar aqui para Deus curar a pessoa e tal. Aí metade da igreja ficava assim. Aí eu lembro que o pai falava, irmãos, orem, tenham fé, fecha o olho para nós acontecer aqui um milagre e tal. Ninguém nem orava, a mão ficava assim só para dar um migué, sabe? Vendo para será que vai rolar mesmo? Esse será, irmão, que mata. Esse será que não qualifica. A pessoa que tem o dom da fé, ela não existe será para ela. Mas é porque a igreja acha que a fé é um sentimento. E ela não é um sentimento. Ela é extremamente racional. É extremamente racional. Por que você tem fé? Porque eu creio na palavra. Exato. É o que Hebreus 11:1 fala. A fé. Mas a gente associa um sentimento. Ah, não vou sentir fé. E a fé você não sente. A fé você sabe. O texto fala, ó, a fé é o firme fundamento das coisas que espero e a convicção das coisas que eu não vejo. É no mínimo loucura para os homens e sabedoria para Deus, nós pregamos lá. Não vê, mas está acontecendo. Amém? Irmãos, alguma dúvida? Vocês têm aí à disposição de vocês esse material? Depois vocês leiam, releiam, fiquem observantes, né? A gente pode, qualquer dúvida depois a gente pode tirar a respeito de algumas coisas. O Juninho já me mandou uma mensagem perguntando sobre as línguas estranhas que eu citei aqui, né? Tem muita coisa que é contraditória, tem muita coisa que às vezes a gente percebe que é mais emoção do que a razão. Então assim, qualquer coisa vamos conversar. O que eu não souber responder eu vou buscar nos mestres da igreja, para a gente poder aprender mais e saber também como lidar com isso. Mas assim, eu acredito que foi edificante a gente aprender sobre isso, a gente reconhecer que às vezes algumas coisas a gente não faz, ou então tem algumas coisas que estão na gente, a gente não deixa se aplicar por conta de a gente às vezes não acreditar que Deus está querendo nos usar para algumas coisas. E Deus pode nos usar, irmãos, Ele vai nos usar, é só a gente dar espaço. Descubra qual é o seu dom e atue. Atue como se você não tivesse outra coisa para fazer. Atue. Eu tenho certeza que se você tiver o dom de servir, a igreja toda será respaldada por um serviço de qualidade na igreja. Né? Às vezes quem tem o dom de ensinar vai estar respaldado por um grande servo. Às vezes quem tem o dom de trabalhar encorajando vai ser alguém que vai abençoar alguém que foi alcançado pela misericórdia de outro. Sabe, a igreja trabalhando, o movimento acontecendo, e a gente vendo que Deus está fazendo uma grande obra. Tenha convicção disso, em nome de Jesus, para que nós possamos aí vencer essas barreiras. Amém?